Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula e hoje o nosso assunto é administradora de consórcios, né? Administradora de consórcios, um assunto aí que dificilmente é cobrado em provas de concurso, mas está no seu edital, vamos lá, vamos pagar esse assunto para vocês aí, vamos estudar esse assunto de forma definitiva, de forma que você esteja preparado para qualquer questão de prova de concurso. E como sempre digo, né, o aluno, para ficar competitivo, é aquele aluno que tem a sabedoria, tem a inteligência de estudar na fonte. Professor, qual que é a fonte para estudar esse assunto que é a administradora de consórcio? A fonte principal está aqui, a Lei 11.795 de 2008, né? Então a lei aqui, do 11.795, de 8 de outubro de 2008, ela vem instituir o sistema de consórcio no Brasil. É uma lei muito interessante, eu tenho certeza que no final dessa aula você vai gostar muito aí dessas regras de concurso, aliás, dessas regras do sistema de consórcio. Então, isso aqui é uma lei maior, com certeza, pode ter certeza absoluta que com este conteúdo adquirido nessa aula você está preparado aí para toda e qualquer prova de qualquer questão de concurso. Bacana? Então vamos lá, né? Então, essa lei aqui, ela trata o quê? Do sistema de consórcio, né? Professor, o que é um sistema? Sistema é algo articulado entre si, não é isso? É algo articulado entre si, algo maior que vem o quê? Vem coordenar sistema, todas as partes, né? Então, o sistema de consórcio é instrumento de progresso social que destina a propiciar o acesso ao consumo de bens e serviços constituído por administradoras de consórcios, olha, administradora de consórcio, né? E grupos de consórcio, né? E será regulado por essa lei. Então tá aí para o pessoal aí que vem a ser um sistema de consórcio, né? Professor, vem cá, faz aquela explicação geral, sim? Vou fazer a explicação geral para vocês, né? Então nós temos aqui, só para vocês terem uma ideia, né? A administradora, olha aí, a administradora de consórcio, né? É claro que este assunto aqui nós iremos detalhar no decorrer da aula, vamos detalhar muito esse assunto aqui. Então, a administradora de consórcio, ela é responsável por administrar os consórcios, né? Na administradora de consórcio, né, por exemplo, nós temos o quê? Diversos grupos, olha aí, grupos de consórcio vinculado. Esse grupo de consórcio, né, são distintos entre si, né, claro, né? São vários grupos aí de consórcio e cada grupo com um objeto específico, né? Um objeto aqui, vamos colocar aqui, no caso aqui, o cara quer comprar aqui um veículo, né? Tá aí. Então as pessoas, né, elas vão aderir, né, ao contrato de adesão do consórcio, vão ser os consorciados, então tá aqui. Né, professor, qual que é o objetivo aqui? É se cotizar, né? Se cotizarem, né? É um grande instrumento de quê? De um autofinanciamento, né? Um progresso social que destina a propiciar o acesso ao bens de consumo, né? Então todas essas pessoas aqui têm interesse, por exemplo, de comprar este bem de consumo, né? Só que elas não têm direito a ser, não tem aí acesso ao crédito, por exemplo, o crédito é muito caro. Então, elas podem participar de um grupo de consórcios na qual vão se autofinanciar a compra dos seus consumos. Então, isso aí são as figuras. Então, nós temos aqui, vamos lá, nós vimos até nesse presente momento 3 figuras importantes, né? Nós vimos a administradora de consórcio, as administradoras de consórcio que são autorizadas, são legitimadas pela Lei 11.795 para quê? Então, as administradoras de consórcio, preste atenção, elas estão autorizadas a constituir os grupos de consórcio. Cada grupo é independente entre si e não se comunica entre eles, porque cada grupo tem um objetivo específico, cada grupo tem os seus próprios consorciados. Então, temos o grupo de consórcio e nós temos ali os consorciados, né? Os consorciados, né, para cada grupo, vai constituir um negócio chamado fundo comum, né? Ou seja, vão contribuir para o fundo comum e essa contribuição do fundo comum
vai ser o recurso aí destinado à aquisição dos bens de consumo. Então essa aqui é uma ideia geral do sistema de consórcios. Bacana? Vamos apagar, vamos continuar. Aula muito interessante, aula aí que eu tenho certeza que vai te ajudar, não só na prova, mas no dia a dia aí. Você vai passar a ter uma outra visão aí sobre o sistema de consórcio. Bacana? Leitura novamente, artigo 1º, né? O sistema de consórcios, instrumento de progresso social que se destina a propiciar o acesso ao consumo de bens e serviços constituído por administradora de consórcio, ou seja, somente administradora de consórcio e grupos de consórcio será regulado por essa lei. Artigo 2º, um dos artigos mais importantes, né? Ele vai tratar o que? Um dos objetivos do consórcio, né? O conceito de consórcio. O consórcio é reunião de pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas e pessoas jurídicas, ou seja, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica podem participar do consórcio. Isso pode ser objeto de sua prova, né? Jurídico em grupo, né? Tanto pessoas ou jurídicas. Então, para caracterizar um consórcio tem que ter um grupo, não pode ser de uma única pessoa, né? Com prazo de duração. Professor, como assim prazo de duração? Esse grupo ele vai se reunir com um cara chamado de prazo certo, né? 36 meses, 50 meses, 60 meses e assim por diante. E número de cotas, olha aí. Número de cotas é o quê? Número de participantes previamente aí previsto no contrato de adesão, né? Cotas determinados, promovida por uma administradora de consórcio. Isso aqui é muito importante, né? O que eu quero falar para vocês? Que apenas, né, as administradoras de consórcio dentro do sistema financeiro nacional que podem operar nessa forma, né? Com a finalidade de propiciar seus integrantes de forma isonômica, ou seja, de forma igualitária, a aquisição de bens ou serviços por meio do autofinanciamento, né? Professor, palavra-chave da administração dos consórcios, né? Desse produto como um todo, né? Do sistema de consórcio. Exatamente isso, é autofinanciamento, né? Autofinanciamento, né? Por exemplo, você coloca aí um grupo com 200 pessoas, por exemplo, né? Um grupo com 200 pessoas, né? Um grupo de 200 pessoas, todo mês a pessoa vai lá e paga lá, todo mês a pessoa paga lá uma parcela. E todo mês, através de lance ou de sorteio, a gente vai estudar esses requisitos quanto à contemplação do prêmio, né? O prêmio do consórcio, a gente vai estudar no decorrer dessa aula. O que acontece? Todo mundo paga uma parcelinha, pega essa parcela e compra o bem de consumo. Então é um autofinanciamento, uma excelente oportunidade para quem não tem direito a acesso ao crédito, né? Inclusive, né, além disso, claro, que esse sistema aqui, a gente vai verificar as formas de remuneração da administradora de consórcio, porque a administradora de consórcio aqui, ela não vai fazer isso de graça, né? Pode ter certeza disso. O que acontece? Ela vai ter uma remuneração muito menor do que é cobrado aí no sistema financeiro nacional. Bacana? Vamos lá, vamos ler novamente o artigo 2º para vocês entenderem, porque o artigo 2º é um dos artigos mais citados aqui na lei. Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio com a finalidade de propiciar a seus integrantes de forma isonômica igualitária, né, a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento. Então, a palavra-chave chama-se o quê? Autofinanciamento, né? Esse capítulo 1º do sistema de consórcio, a gente fala aqui conceitos fundamentais. Então, a seção 1, a gente vai falar desses conceitos fundamentais. O artigo 2º, ele falou do quê? Do consórcio, né? E agora a gente vai falar do grupo de consórcios, né? Grupo de consórcio é uma sociedade não personificada, constituída por consorciados para fins estabelecidos no artigo 2º, né? Então vamos lá, professor, grupo de consórcio, né? Olha aí, grupo, atenção, ó, de consórcio, né? O que acontece? Nós já vimos que todos os grupos de consórcios, obrigatoriamente, tem que ficar vinculado a uma administradora de consórcios, né? Professor, e a conceituação da administradora de consórcios, né? A gente vai estudar no artigo 4º, né? Salvo engano, no artigo 4º. A gente vai verificar a característica dessa figura aqui. Então, este grupo de consórcio, isso pode cobrar, é uma sociedade não personificada, né?
Professor, não personificada significa que não é uma pessoa jurídica, né? Aqui não é uma entidade, por exemplo, aqui, isso aqui não é uma empresa limitada, uma microempresa, uma sociedade, é não personificada, né? Por que ela não é não personificada? Porque ela está vinculada à administradora de consórcio, né? Inclusive, a administradora de consórcio, ela gerencia aqui diversos grupos, né? Temos diversos grupos administrados, bacana. Então isso vai, cara. E a formação, o que está dizendo? Constituída por consorciados, são aquelas pessoas que vão se reunir para o quê? Para os fins estabelecidos no artigo 2º. Professor, qual que é o artigo 2º? É buscar o autofinanciamento de suas prioridades de consumo. Então, esse aqui é o grupo de consórcio. Muita atenção, é uma sociedade não personificada. Se é uma sociedade, é mais de uma pessoa, né? Ou seja, são vários consorciados, né? Aqui, vários consorciados que vão fazer parte de quem? Deste grupo, né? Aí vão fazer parte, vão se unir e vão fazer parte desse grupo, né? Vão contribuir para esse grupo, porque cada um desse aqui, cada consorciado aqui tem direito a uma cota, né? Uma cota que vai ser uma destinação específica porque ele compôs. Bacana? Então esse aqui é o conceito de grupo de consórcio. Então é uma sociedade não personificada. Se é uma sociedade, significa dizer que é mais de uma pessoa, claro, né? Parágrafo 1º, vem comigo, né? O grupo de consórcio será representado por sua administradora, que é a administradora de consórcio. Só existe grupo de consórcio vinculada à administradora. Preste atenção nisso. Em caráter irrevogável e irretratável, né? Professor, como assim, professor? Então, o grupo constituído obrigatoriamente tem que estar vinculado a quem? Uma administradora. Professor, eu posso revogar essa representação? Não pode, porque o legislador foi claro. Caráter irrevogável e irretratável. Professor, o que é irretratável? Eu quero alterar o administrador. Pode? Pode. Não pode, aliás, não pode. Por quê? Porque essa representação do grupo de consórcio, uma vez o grupo constituído, aliás, o grupo somente é constituído com ação direta da administradora, então ela é de caráter irrevogável, irretratável, ativa ou passivamente, né? Como assim ativa? Que a administradora vai defender os interesses dos consorciados, né? Passivamente, né? Um consorciado se sente prejudicado pela administradora, então ele vai o quê? Ele vai agir judicialmente contra quem? Contra a administradora, em juízo ou fora dele, na defesa dos direitos e interesses coletivamente considerados e para a execução do contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, né? Então tá aí para vocês a responsabilidade da administradora. Então ela responde, né? É de caráter irrevogável e retratável, bacana, né? Parágrafo 2º, né? O que acontece? Como aqui é uma sociedade, uma sociedade não personificada, o que acontece? O interesse do grupo de consórcio, né? O interesse do grupo do consórcio prevalece sobre os interesses individuais do consorciado. Olha aí, gente, um conflito de interesses, né? Então, assim, o interesse coletivo vai sobrepor ao interesse individual. Professor, por que isso? É muito claro, grupo de consórcio. É uma sociedade não personificada, né? Então aqui vai prevalecer o direito coletivo dos consorciados, né? Excelente questão de prova, né? Então aí quando tiver uma demanda judicial, com certeza o juiz vai ter que decidir sobre o quê? Sobre o interesse coletivo, né? O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado, né? Bacana? Vamos continuar, né? Parágrafo 4º ainda, né? Terceiro, aliás, o grupo de consórcio é autônomo em relação aos demais e possui patrimônio próprio e não se confunde com o de outro grupo e nem com a administradora própria. A gente já começou da forma o sistema de consórcio. Então nós temos aqui, gente, só atenção, nós temos a administradora, ok? A administradora, tá? Uma pessoa jurídica, ela é personificada, né? Ela tem personalidade, aí. Ela tem personalidade jurídica, aí, ela tem personalidade jurídica. Bacana, né? Tem personalidade jurídica. Então, a administradora de consórcio, ela vai ter o quê? Diversos grupos, né? Vou pôr aqui grupo 1, grupo 1, né? Grupo 2, né? Grupo 3. Isso aqui é interessante. O que está falando aqui?
O grupo de consórcio, exatamente esses grupos aqui, 1, 2, 3, né? Ele é autônomo, né? Ou seja, cada um tem a sua autonomia, cada um anda sozinho, cada um não depende do outro, né? Aos demais, cada um anda sozinho, né? Olha aí, e possui patrimônio próprio, né? Então, cada grupo, ele vai ser constituído por um fundo comum. Aí, ó. Um fundo comum. Esse fundo comum é o patrimônio, tá? É o patrimônio do grupo, né? Ok. Nem, ó, que não se confunde com o de outro grupo, então cada grupo vai ter seu fundo comum, ok? E nem com o da própria administração. Ou seja, né? Esse grupo aqui está sobrando dinheiro, por exemplo, né? O grupo 2 está faltando dinheiro. Eu tiro, eu posso, assim que vai cobrar, se vai ser cobrado na sua prova. Então é permitido, né? Com base no parágrafo 3º do artigo 3º, retirar, remanejar provisoriamente recursos do grupo 1 para atender a insuficiência de caixa do grupo 2? Não pode, né? Por que não pode? Porque o patrimônio ele não se comunica lá. O grupo de consórcio é autônomo em relação aos demais. Cada um tem a sua autonomia, né? Toma suas decisões ali, que não se confunde com outro de outro grupo. Não tem caixa único aqui, né? E nem com a da própria administradora. A administradora está precisando de um recurso, aí ele pode aí utilizar o recurso dos grupos? Não pode, né? Por que o legislador quis fazer com isso aqui? Ele quis o quê? Preservar o patrimônio dos grupos, né? Porque os grupos, o quê? Eles vão defender o interesse do consorciado, né? Daquela pessoa que quer fazer o seu autofinanciamento. Então, ele quis o quê? Com o parágrafo 3º, trazer uma proteção ao fundo comum de cada grupo, onde não vai se confundir nem com outros grupos e muito menos com o da administradora. Sobre isso, a gente vai falar um pouco mais ainda no decorrer da aula, porque nós temos um artigo que vai clarear, especificar e detalhar ainda mais essa situação. Então, o patrimônio de cada grupo de consórcio não se confunde com o outro. Bacana? Vamos lá, parágrafo 4º, né? Os recursos dos grupos geridos pela administradora de consórcio serão contabilizados separadamente. Olha aí. Então, o parágrafo 4º, ele vem contribuir, né? Vem o quê? Ajudar a implementação do entendimento do parágrafo 3º, né? Do parágrafo 3º, a gente viu que o patrimônio do grupo ele é independente, não se comunica nem com outros e muito menos vai se comunicar com quem? Da administração. Aqui está dizendo. Inclusive, vai ter uma contabilidade separada. Cada grupo tem uma contabilidade separada até para fins de prestação de contas, ok? Parágrafo 4º, vem comigo. Qual que é a figura do parágrafo 4º, né? O parágrafo 4º, ele vai trazer o quê? A figura de quem? Vai trazer a figura do consorciado, eu e você, né? Professor, e aí, você participa de consórcio? Participo, né? Hoje, tá? Eu participo de um consórcio de um veículo, né? Já estou pagando esse consórcio já faz algum tempo, né? Fiz a conta dele, infelizmente aí a taxa de administração está muito elevada, né? E eu não vou fazer, então, esses consórcios, cara, ó, vou bater real para vocês, né? Esses consórcios feitos aí pelos bancos comerciais, cara, é fria, porque eles colocam a taxa de administração muito elevada, né? Muito elevada. Então é muito melhor você ir dos consórcios aí, administrada por concessionárias de veículos, caso ali especializadas no segmento, que é muito mais vantajoso. Bacana? Então, o consorciado. Qual que é o conceito do consorciado, segundo a lei 11.795? Vem comigo. Consorciado é a pessoa natural ou jurídica que integra o grupo e assume a obrigação de contribuir para o cumprimento integral de seus objetivos. Qual que é o objetivo? É o autofinanciamento para aquisição de bens de consumo, né? Observada o disposto no artigo 2º, que é o autofinanciamento. Então, de novo, consorciado, pessoa natural ou jurídica, ou seja, qualquer um pode participar de um consórcio, né, que integra grupo, né? Todo consorciado participa de um grupo e, claro, todo grupo administrado responde para quem? Responde para gerenciado por uma administradora de consórcio, né? Claro, o consorciado ele vai assumir a obrigação de contribuir. Qual que é essa obrigação de contribuir? Pagamento pecuniário aí de suas cotas, né, para o cumprimento integral de seus objetivos, observado o disposto no artigo 4º. Bacana, né? E aí, pessoal, aí nós finalizamos, né, a seção 1. Essa seção 1 são disposições gerais, conceituais. E agora nós vamos falar de assuntos interessantíssimos, né? Primeiro, administradora de consórcio, né? Nesse momento da aula, você já sabe o quê? Que é a administradora de consórcio que forma o quê? Os grupos de consórcio. E nós,
pessoas, né, naturais, no caso, ou pessoas jurídicas, serão os consorciados que vão aderir, vão participar do grupo, né? Artigo 5º. A administradora de consórcios, preste atenção, é pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltada à administração de grupos de consórcio. Olha aí, né? Constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima nos termos do artigo 7º do inciso 1, né? Ou seja, vamos lá, né? Vamos lá, rapidão. Então nós temos aqui, ó, a administradora de consórcio, né? Ok, bacana, né? Tá aqui. Qual que é o objeto principal da administradora de consórcio? Fazer o quê? Vou até anotar aqui, ó. Fazer a gestão de quem? Dois grupos. Grupos de quê? Consórcio. Bacana, né? Grupos de consórcio, né? Essa é a gestão. Nós já vimos o quê? Que o patrimônio de cada grupo não confunde com a administradora. Aí vem mais, vamos lá, tá? Constituída sob a forma. Então, essa pessoa integrante do Sistema Financeiro Nacional, a administradora de consórcio, tá? Obrigatoriamente ela tem que ser uma companhia limitada, ok? Cotas limitadas, ou pode ser uma sociedade anônima. Tá aí. Aí vem, vamos arrematar. Nos termos do artigo 7º, inciso 1. Professora, administradora de consórcio, agora eu quero ver se você sabe, né? É uma entidade que compõe o Sistema Financeiro Nacional? Sim. Ou seja, ela vai ter que ter o quê? Autorização, olha aí, a autorização de quem? Do nosso Bacen. Então, o Bacen vai ser a entidade supervisora dessas entidades maravilhosas chamadas administrador de consórcio. É claro que o legislador, aliás, que o examinador pode querer cobrar isso de vocês, né? Então agora, a seção 2, a gente vai falar todos os detalhes importantes sobre essa pessoa jurídica, né? Essa pessoa jurídica aí que compõe o Sistema Financeiro Nacional, que é a administradora de consórcio. Bacana? Vamos lá, vou ler novamente aqui o artigo 5º, dada a importância do artigo 5º. A administradora de consórcio é uma pessoa jurídica prestadora de serviços com objetivo social principal voltado à administração, gestão de quê? De grupos de consórcio. Bacana, né? Ok. Constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, uma SA, tudo bem? Vamos lá. Nos termos do artigo 7º, inciso 1, ou seja, o artigo 7º é o quê? O órgão competente para realizar a fiscalização, ou seja, necessita de autorização do Banco Central. Faz sentido? Claro que faz sentido, porque é uma entidade aqui, né? É uma entidade aí pertencente ao Sistema Financeiro Nacional. Claro, o Banco Central aí está sob a tutela, a supervisão do Banco Central. Bacana? E agora vamos para os parágrafos, né? Então vem comigo aqui, né? A administradora de consórcio deve figurar no contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, né, na qualidade de gestora de negócios dos grupos e de mandatária de seus interesses e direitos, né? E aí, professor, vamos comigo, vamos explicar. Tenho certeza que você está entendendo. É assim que você fica competitivo, batendo artigo por artigo, dispositivo por dispositivo e, claro, fazendo aquela interligação, aquele estudo sistêmico, né? Professor, e aí? Cara, tem um assunto aqui que já apareceu 3 vezes, né? 3 vezes, por adesão, né? Por adesão. É claro que esse por adesão está no decorrer da aula. Professor, eu quero participar, professor. Eu quero participar de um grupo de consórcio. Tudo bem, você vai ter que assinar um contrato. Este contrato que você vai assinar, ele é classificado no direito civil, para este caso, um contrato de adesão. Tá aí. Então, por isso que fala por adesão, né? Então, aqui, contrato de participação do grupo de consórcio, né? Então, a fórmula para regulamentar, a fórmula aí que nós temos aí para oficializar a sua participação, o consorciado no grupo de consórcio, é um contrato, né? Um contrato de participação do grupo. Esse contrato, na figura do direito civil, ele é classificado por adesão, ou seja, você não pode discutir as cláusulas, você tem que aderir
ou não aderir àquele contrato, né? Tá? A gente vai estudar sobre isso. Ok, então vamos lá de novo. A administradora de consórcio deve figurar no contrato, né? Então nós temos lá o contrato, né? Olha aí, nós temos o contrato, né? Tá aqui o contrato. Tá lá no contrato, então nós temos aqui, ó, essa figura aqui, que é da administradora. Então, essa administradora aqui, nós sabemos que a administradora que está formando, isso aqui é um grupo, ó, grupo de consórcio, ok, né? Ó, a administradora de consórcio deve figurar no contrato, nesse contrato, ou seja, na qualidade de gestora. Então, ela vai realizar o que? A gestão. Ela é a administradora desse grupo, tá? Então, quando você vai aderir, você tem que saber que quando você aderir, quem que vai administrar o contrato vai ser a administradora de consórcio. Bacana, né? Gestora dos negócios, dos grupos. Além disso, ela vai ser mandatária. Olha aí, ó. Ela tem atos mandatárias de seus interesses, ó. Então, ela, na figura de gestora, ela vai ter que defender mandatária dos seus interesses e direitos dos grupos aí, do grupo que faz parte. Então ela é a pessoa aí que defende, que responde sobre o grupo, né? Sobre o grupo de consórcio, né? O grupo de consorciados aí, tudo bem? Então isso que diz o parágrafo primeiro. A administradora de consórcio, né, deve figurar no contrato de participação em grupo de consórcio por adesão. Esse por adesão é o tipo de contrato que nós deveremos assinar para participar. Qual que é a qualidade dela? Qual que é a responsabilidade? O que o legislador atribuiu aqui para a administradora do consórcio? Ela vai ser a gestora dos negócios, dos grupos e de mandatária de seus interesses e deveres, né, e direitos aí. Então essa aí é a responsabilidade da administradora de consórcio, né? Uma pessoa fundamental, né? Então vem comigo, né? A partir do momento, né? Olha só, que ela é a responsabilidade sobre isso, é claro que ela vai responder, ela tem o quê? Ela tem obrigações em relação ao patrimônio. Tudo bem, professor, e aí? O parágrafo 2º da lei, além disso, está trazendo o quê? Atribuições específicas para quem? Para os diretores, olha aí, diretores, gerentes, prepostos e sócios como função de gestão na administradora do consórcio. São depositários. Gente, olha só, ó, então os diretores da administradora do consórcio, os gerentes, os prepostos e sócios com função de, sócios com função de quê? De gestão da administradora. Professor, como assim sócios na função de gestão da administradora? Por exemplo, né, você pega uma empresa qualquer aí, uma limitada, porque nós sabemos que a administradora, nós temos lá 3 sócios, 3 cotistas, né? 3, o primeiro tem 50%, o segundo tem 25%, o terceiro tem 25%, né? O cara que tem 50%, ele no contrato social, ele é o sócio gerente, ele é o sócio, né, que tem a gestão da empresa. Então, tão somente esse sócio que tem a gestão da administradora que ele vai responder. Os demais não estão inclusos no rol do parágrafo 2º, primeira parte, ó. Então, os diretores, os gerentes, os prepostos e os sócios com função de gestão da administradora são depositários. Professor, o que é depositário? É quem vai receber e quem recebe alguma coisa tem a responsabilidade pela guarda. Professor, o que essas pessoas vão receber? Vão receber o numerário, o quê? As cotas, o dinheiro dos consorciados. Então, ele vai ter a responsabilidade. E aí, o que diz aqui o parágrafo 2º? Olha só, então essas pessoas que têm gestão, que são responsáveis aí, tá? Que são responsáveis aí pelo patrimônio do grupo. O que acontece? Ó? Para todos os efeitos das quantias que a administradora receber dos consorciados na sua gestão, até o cumprimento da obrigação assumida no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, respondendo pessoal e solidariamente, independentemente da verificação de culpa, olha aí, pelas obrigações perante os consorciados. Então,
a lei foi bastante clara nesse sentido, que os diretores, gerentes, prepostos, sócios com função de gestão, eles vão responder pessoal. O que é responder pessoal, né? Vamos supor, né? Vamos colocar aqui, né? Aqui, só para vocês entenderem aqui, isso aqui é um termo jurídico que chama de despersonalização da pessoa jurídica, né? Então, o que acontece? Só para vocês entenderem, tem uma limitada aqui, ó, tá? LTDA, uma limitada aqui, uma empresa limitada, tá? Vamos supor que TDA, LT, né? Ok, LTDA, né? Uma limitada. Vamos supor que essa limitada aqui tem um capital social de R$200 mil. Pela regra do direito empresarial, diz o seguinte, que os sócios, né, somente vão responder, tá, até o limite de R$200 mil, tá? Isso está dizendo. O que está dizendo aqui? Isso aqui está falando, não, essa regra do direito empresarial não vale para essas pessoas. O que vale? Respondendo pessoal e solidariamente, ou seja, né, aqui, essa regra aqui significa dizer o seguinte, né, que não quer confundir o patrimônio da pessoa jurídica com o dos sócios, né, com os proprietários. Responderão pessoal. Vamos supor que o valor do dano, vamos colocar aqui, ó, que o valor do dano seja de R$1 milhão. Aí. O valor que a administradora causou ao grupo é de R$1 milhão. Então, tanto os diretores, os gerentes prepostos, né, para o quê? Satisfazer aí, para eliminar esse dano, né, além dos R$200 mil da empresa, ele vai afetar o patrimônio pessoal de quem? Dos diretores, gerentes, sócios aí, né? Além disso, solidariamente significa dizer o seguinte, que o prejudicado pode processar todo mundo ao mesmo tempo, né? Olha aí, independentemente da verificação de culpa, né? Ah, professor, mas eu não tive culpa, eu fui enganado, né? Olha aí, que na prova vai colocar dolo, vai colocar intenção, né? Ou seja, independentemente de culpa, pelas obrigações perante os consorciados, né? Então temos aí uma obrigação de pagar R$1 milhão. Então todos os diretores, gerentes, prepostos, sócios com função de gestão da administradora vão responder pessoalmente, ou seja, com seu patrimônio pessoal. Esse patrimônio pessoal não é o patrimônio da empresa, né? E solidariamente, ou seja, todo mundo junto na ação aí, independentemente da verificação de culpa, né? Ok, pelas obrigações perante os consorciados, né? E aí, professor, é uma obrigação, pode ter certeza aqui que o legislador pegou pesado, né? Ele quer trazer o quê? Credibilidade a esse produto de consórcio, né? Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui, né? A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração. Professor, o que significa aqui o parágrafo 3º, né? Este parágrafo 3º significa dizer o seguinte, puxa, então o que a administradora vai ganhar? Qual que vai ser a sua remuneração, né? A sua remuneração, entre outras que a gente vai estar falando para vocês, é o seguinte, né? O direito à sua remuneração vai ser a taxa de administração, tá aí. A administradora de consórcio tem o direito à taxa de administração. Então, essa taxa de administração vai ser o quê? A título de remuneração pela formação, ela que forma o grupo, a organização e a administração do grupo de consórcio até o seu encerramento deste, conforme o artigo 32, né? Então é o seguinte, ela vai receber essa taxa até o quê? O encerramento do grupo. A partir do momento que encerrou o grupo, claro que ela não tem o quê? Mais direito a essa taxa de administração que é paga, que é um percentual, aí, um valor fixado em relação à cota do consórcio que você tem. Bacana, então ela tem que ser remunerada por isso, com certeza. Aqui, essa lei profissionalizou a questão do consórcio. Bem como recebimento de outros valores. Então, vamos lá. Vem comigo aqui, né? E aí, professor, o que ela tem direito? Qual que é a remuneração da administradora de consórcio? Primeiro, taxa de administração, bacana, né? Aí vem bem como o recebimento de outros valores, olha, outros valores, outra remuneração, expressamente previsto no contrato de participação em grupo de consórcio por adesão. Ou seja, no contrato de adesão lá, outras definidas no contrato, né?
Observados ainda o artigo 28, ou seja, né, o cara foi lá, ele atrasou a prestação do consórcio, então vai receber o quê? Multa e juros. Parte dessa multa e parte desses juros poderão ser o quê? Fazer parte da remuneração da administradora. E o artigo 35, a taxa permanência, né? A taxa permanência, ela ocorre depois do encerramento do grupo. A gente vai falar isso para vocês, né? É a taxa permanência depois. Então, são aqui as formas de remuneração. Isso pode ser cobrado em prova? Com certeza, né? Então, taxa de administração é a principal delas, né? Vem comigo, parágrafo 5º, né? Os bens e direitos adquiridos pela administradora em nome do grupo de consórcio, inclusive os decorrentes de garantia, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o seu patrimônio. Observado que, né? Olha que coisa interessante, né? Então nós temos aqui, gente, atenção, né? O parágrafo 5º, cara, nós estamos falando o quê? A seção 2, que é da administradora de consórcio, né? Então deixou bem claro, lá atrás a gente já falou sobre isso, agora ele vem reforçar. Ó, então nós temos aqui, ó, nós temos a administradora, tá aqui. Tá? Pessoa jurídica, ou SA, o Banco Central autorizou, tudo bem, né? Então, os bens e direitos adquiridos pela administradora em nome do grupo, né? Então, nós temos aqui, um grupo, ok? Tá? Nós temos um grupo. Esse grupo, a formação dele é destinado à compra desse tipo de veículo, por exemplo. Tá aqui, pode? Claro que pode, né? Tá aqui. Então, quem que vai comprar o veículo? Quem compra o veículo é a administradora, em nome do grupo, porque é a administradora que faz o quê? Os atos de gestão, já expliquei isso para vocês. Aí vem, inclusive os decorrentes de garantia. Professor, inclusive os decorrentes de garantia. Ou seja, pode o contrato lá de adesão dizer o seguinte, você tem que dar uma garantia, né? Esse carro pode ser alienado, tá certo? À administradora. Porque você foi lá, por exemplo, vamos lá, inclusive os decorrentes de garantia. Um cara foi lá, se a gente vai ver que a contemplação do prêmio ela pode ser por sorteio ou por lance, né? Vamos supor que o cara, na primeira assembleia, o cara teve a felicidade, teve a sorte de quê? Bingo. Foi lá, bingo, né? Ou seja, ele ganhou, ele foi sorteado. Ele pagou uma parcela só. Ele vai ser contemplado? Com certeza, tá? Ele está lá. Aí é o seguinte, cara, você vai entregar o carro pro cara, tudo bem. E aí, professor? E aí? Vai entregar o carro pro cara. Se o cara não pagar mais? Por isso que a administradora de consórcio, na intenção de fazer a gestão do patrimônio do grupo, ele vai colocar o quê? Uma garantia. Ele pode fazer uma alienação. Então, o que ele está falando aqui? Inclusive os decorrentes de garantia. Expliquei para vocês isso agora, né? Bem como os frutos e rendimentos, ok, né? Não se comunicam com o seu patrimônio, ou seja, é separado o patrimônio do grupo e é separado o patrimônio da administradora. Isso é muito importante, não se comunicam, tá, com o seu patrimônio, né? Ou seja, não pode, né? Mesmo que a administradora esteja devendo, tá? Então, os credores não poderão afetar o patrimônio do grupo. Então, esse aqui, o parágrafo 5º, muito inteligente, o efeito prático disso é o seguinte, né? Ele está o quê? Trazendo o quê? Uma proteção jurídica ao patrimônio do grupo. Então, nada pode tomar aqueles bens, né? Vem comigo, observado o seguinte, inciso 1, não integram o ativo da administradora, né? Mesmo, então vamos colocar aquele carro lá que está com alienação fiduciária a administradora, tá? A administradora, né? Porque o cara ainda não pagou suas obrigações ainda do seu contrato de adesão. Então, está lá, está vinculado. Então, aquele veículo, mesmo sendo vinculado à administradora de consórcio, ele não vai integrar o ativo da administradora. Não vai integrar o ativo da administradora. Ele não vai integrar o ativo da administradora. Ele não vai integrar. Isso você tem que entender. Mesmo constando lá no gravame que pertence a ela, mas não integra. 2, não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da administradora. Olha que coisa interessante, né? Não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da administradora. Professor, qualquer obrigação da administradora, por exemplo, a LAC Concurso está processando a administradora por danos morais.
A LAC Concurso venceu. A LAC Concurso tem aí R$100 mil para receber dessa administradora. E aí chega na administradora, não tem nada no nome dela. Mas tem esse carro. Esse carro que foi dado em garantia, por exemplo, né? E aí eu LAC Concursos, ir lá falar, juiz, eu quero esse carro, tá? Eu quero esse carro porque esse carro está alienado à administradora, ou seja, pertence à administradora, teoricamente. O que acontece? O juiz, por força do parágrafo 5º, inciso 2, ele não vai conceder o meu pedido, não vai atender o meu pedido. Por quê? Porque aquele veículo, aquele lote, aquilo lá, não pertence à administradora, pertence ao grupo, né? Ao grupo, ó, não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da administradora. Então está protegendo, separou completamente, né? 3. Não compõe um elenco de bens e direitos da administradora para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial. Vamos supor que tem aquele veículo, tem terrenos, tem várias coisas que pertencem, na verdade, aos membros dos grupos, pertence aos grupos, não pertence à administradora, né? A administradora está falida, né? Está lá com uma execução extrajudicial ou judicial, que possa ser judicial, né? E aí, professor, aí esse patrimônio não vai ser rolado lá na partilha, no pagamento dessa liquidação. E, finalmente, inciso 4º, não pode ser dados em garantias de débito da administradora. A administradora está devendo lá, eu vou pegar esse carro aqui, ó, está aqui, ó, que ela está alienada à minha pessoa, por exemplo, né? E vou passar para lá. Não pode. Por quê? Porque esse não é um patrimônio da administradora. Então, deixou bem claro, parabéns, né? Esse artigo 5º aqui, ó, parágrafo 5º aqui, então ele separa e dá toda a garantia de quê? Toda a garantia de todo o dinheiro que você paga aí para o seu autofinanciamento dos seus bens aí de consumo sejam destinados para essa finalidade. Ou seja, não pode ser afetado por outros interesses, né? Tudo bem? Bacana, parabéns aí, né? Vamos lá, parágrafo 6º, né? Ainda nesse ponto ainda, né? Vem comigo aqui, né? A administradora, vem comigo, estará desobrigada, olha, a administradora estará desobrigada de apresentar certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, tá? E certidão negativa de tributos e contribuições expedida pela Secretaria da Receita Federal relativamente à própria empresa. Ok. Quando alienar imóvel integrante do patrimônio do grupo de consórcio. Então ela está dispensada. E aí, professor, tem que explicar isso para vocês. Quando você for comprar qualquer terreno, qualquer terreno, qualquer imóvel, você vai ter que ir num cartório. Que é ali que vai fazer o registro, ali que você vai ter realmente a propriedade daquele seu patrimônio. Você pode ter a posse, mas a propriedade vai se dar no cartório. Chega lá no cartório, o cartório, né, claro, ela vai exigir de você o quê? A certidão negativa do INSS e da Receita Federal, de tributos federais, entre outras certidões, inclusive, né? O que ele vai falar? O seguinte: quando você apresentar aquela certidão, significa dizer o seguinte, que o INSS, no momento, se você caso venha a ser processado por algum débito do INSS, significa dizer o seguinte, né? Ó, ele não vai poder desconstituir se tem um negócio. Ele não vai desconstituir esse seu negócio. Por que não vai desconstituir? Porque na época você apresentou a certidão. Você apresentou a certidão. Está lá. Isso que quer dizer aqui. O que está dizendo aqui? Nós já vimos o seguinte, pela lógica, a gente vem comigo, esse assunto aqui é muito interessante. Esse aqui é um tipo de aula que eu gosto de ministrar para vocês. Nós já vimos que o patrimônio do grupo não se confunde em hipótese nenhuma com patrimônios e obrigações da administradora. Então, quando a administradora ela vai fazer a escritura, tá certo? Ela vai fazer a escritura, tá? Ela vai fazer a alienação do imóvel, né? Do imóvel, tá? O imóvel que é objeto do consórcio de apartamentos que mais tem, ó, do grupo. O que está acontecendo? Ó, a administradora, como esse patrimônio não é de você, é do grupo, então você está dispensada de apresentar essa certidão. Por que está dispensada? Porque o INSS nem a Receita Federal vai poder tomar essa propriedade, porque essa propriedade não é da administradora, essa propriedade é do grupo de consórcio. Então, é mais uma segurança que nós temos aí, né? Então, a administradora de consórcio pode estar devendo horrores de dinheiro, pode estar devendo aí o governo horrores de dinheiro, que daquele patrimônio do grupo,
Tá? Isso aqui é para trazer segurança jurídica para que nós aí acreditemos o quê? Acreditamos onde? No sistema, né? Ele não será afetado. Então, quando alienar, o imóvel integrante do patrimônio do grupo do consórcio. Então, ele está dispensado dessas certidões aí. Entenderam? Ok, né? Vamos lá. Parágrafo 7º, vem comigo agora, né? No caso de bem recebido por um imóvel, né? Então, o recebido por um imóvel, né? As restrições enumeradas no inciso 2 ao 4º do parágrafo 5º, tá? No slide anterior, deverão ser averbadas no registro de imóveis, né? Ou seja, quando eu vou fazer a escritura, né, a escritura do imóvel, lá na escritura do imóvel vai ter que constar que aquele imóvel não vai responder direto ou indiretamente por qualquer obrigação da administradora. Ou seja, eu estou lá, está registrado lá aquele imóvel, né? Aquele imóvel pertence ao grupo, né? Eu estou só administrando. Então ele vai comunicar a todo mundo que aquele imóvel não pode ser objeto de obrigação da administradora, que não compõe o elenco de bens de direito da administradora, tá? E não podem ser dados em garantia. Então tá lá. Ele já fica averbado lá no registro do imóveis do competente, fica na escritura essas informações e fica publicado aí. Bacana? Ok, né? Então aí, a administradora é isso. E agora, né? Agora vamos lá, falamos tudo sobre a administradora, tá? Tudo sobre a administradora, agora a gente vai falar sobre o órgão regulador. Professor, esse cara aqui, administrador de consórcio, mexe com dinheiro? Com certeza. Faz dinheiro? Com certeza. É uma forma específica de buscar o quê? O autofinanciamento, tá? Uma excelente oportunidade. Mas o brasileiro, o banco brasileiro é terrível, né? Estão cobrando altíssimas taxas, estão, cara, tá aí. Então, se é dinheiro, ele vai ter que ser o quê? Ele está sujeito ao órgão regulador e fiscalizador. Isso pode ser cobrado na prova. Quem que vai ser o órgão que vai fazer a supervisão? Então, quem que vai ser? Aqui, artigo 6º. A normatização, a coordenação, a supervisão, fiscalização e o controle das atividades do sistema de consórcios serão realizadas pelo Banco Central do Brasil, Bacen, né? E claro, não adianta só falar que ele será responsável por isso. O artigo 7º trouxe o que? As competências do Banco Central. Então vem comigo, compete ao Banco Central do Brasil. As competências do Banco Central em relação ao sistema de consórcio. Conceder autorização para funcionamento, transferência do controle societário e a reorganização da sociedade e cancelar a autorização para funcionar das administradoras de consórcio segundo abrangência e condições que fixar. Então tá aí, o legislador deu aí a atribuição ao Bacen fazer isso, né? Aprovar atos administrativos e societários das administradoras de consórcio segundo abrangência e condições que fixar. Então tá aí para vocês a atribuição, competência do Bacen, né? Vamos lá. Baixar normas disciplinando as operações de consórcio, inclusive as do que refere à supervisão prudencial, né, fundo de reserva, né, a gente vai falar sobre isso aí, a contabilização, ao oferecimento de garantias, a aplicação financeira dos recursos dos grupos de consórcio, as condições mínimas que devem constar no contrato de participação de grupo de consórcio, por adesão, a prestação de contas do encerramento do grupo, né, foi revogado o inciso 4º, inciso 5, né? Realizar operações de consórcio, as administradoras de consórcio, os atos respectivos de administradores de aplicar as sanções, né? Ou seja, realmente são atribuições do órgão fiscalizador e supervisor, que é o Banco Central, estabelecer os procedimentos relativos ao processo administrativo e o julgamento das infrações a esta lei, as normas infralegais, circulares, né, e aos termos que os contratos de participação em grupo de consórcio por adesão formalizados, intervir nas administradoras de consórcio, então ela pode ir lá mandar um interventor, né? Além disso, o Banco Central, segundo a lei, decretar a sua liquidação extrajudicial na forma e condições previstas na legislação especial aplicável a instituições financeiras, né? Ou seja, né, o Banco Central aqui está sendo o Banco Central, né? Banco dos bancos, ele pode fazer isso, são atribuições aí, inerentes aí, que ele faz já também com outras entidades financeiras, né? Artigo 8º, vem comigo aqui, né? No exercício da fiscalização prevista no artigo 7º, que são as competências do Bacen, né? O Bacen poderá exigir das administradoras de consórcio, bem como de seus administradores, a exibição a funcionários seus, ou seja, funcionário do Banco Central,
vão até essas administradoras e essas administradoras deverão fazer o seguinte: expressamente credenciados, né, ok, de documentos, papéis, livros, escrituração e acesso aos dados armazenados nos sistemas eletrônicos, considerando-se a negativa de atendimento como embaraço à fiscalização. Ó. Então chegou lá um fiscal do Banco Central lá, vinha fiscalizar, eu quero lá folha de ponto. Pode? Claro que pode. Se ele não entregar, já é considerado embaraço à fiscalização. Aí ele já está o quê? Já está obstruindo a fiscalização, né? Sujeito a penalidades previstas nessa lei, sem prejuízo de outras medidas e sanções cabíveis. Ou seja, o artigo 8º, o trabalho do artigo 8º é dar condições de fiscalização para o Banco Central, né? Pronto, né? Vamos lá, próximo capítulo, né? Então, terminamos o capítulo 1º, que a gente vai falar agora do contrato de consórcio, né? Então, do contrato de consórcio, nós já falamos algumas coisas importantes. Você já sabe que este contrato de consórcio é um contrato por adesão. Tá? Então, lá no direito civil, salvo engano, título 12, são 2 contratos, nós temos 2 ou 4, acho que é 4, no título 4 do Código Civil, temos vários tipos de contrato. Isso aqui é o contrato por adesão. Vamos lá, né? Vamos lá. Características do contrato. É claro que esse contrato aqui, né, faz lei entre as partes, a gente sabe disso. A gente vai colocar as principais características do contrato de consórcio, né? 10, né? O contrato de participação em grupo de consórcio, ok? Por adesão. Então, primeira informação, que esse contrato é por adesão. Umas características do contrato por adesão é onde você não faz aí as discussões das cláusulas, né? É um instrumento plurilateral, né? Normalmente o contrato de adesão, ele é bilateral, né? É bilateral. Esse cara aqui é plurilateral, né? Então nós temos aqui, ó, de um lado a administradora, ó, e de outro lado nós temos os consorciados. Ok, por isso que ele é chamado de plurilateral. Várias partes, né? De natureza associativa, tá? Você vai se associar a quem? A um cara chamado grupo. Aí, você vai se associar, por isso que ele é de adesão, cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário com as finalidades previstas no artigo 2º. Ou seja, esse grupo aqui vai formar o quê? Um pecuniário. Quando ele fala fundo pecuniário, significa dizer que é dinheiro, né? É dinheiro, né? Então, é dinheiro, tá? Dinheiro, autofinanciamento. Ah, professor, nós vamos fazer aí o consórcio, o cara, ao invés de dar dinheiro, ele vai dar saca de soja. Não pode. Porque a lei está dizendo que esse contrato é um fundo pecuniário. Tem que ser pecúnia, tem que ser dinheiro, ok? Para a finalidade do artigo 2º. O artigo 2º trata do autofinanciamento, né, dos bens e consumos. Então, aí para vocês a característica formal do contrato. De novo, o contrato de participação em grupo de consórcio, você vai participar de um grupo de consórcio, é por adesão, você não pode estar discutindo as cláusulas aqui, né? Não pode estar discutindo as cláusulas, bacana, né? Ok, né? É um instrumento plurilateral. De um lado você tem a administradora, de outro lado você tem os co-obrigados aí, que são que todos os participantes, ok, né? De natureza associativa, você vai se associar ao grupo, né? Cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário, fundo em dinheiro, né? Para as finalidades previstas no artigo 2º, né? Bacana, né? Então esse aqui é o artigo 10, né? E agora a gente vai falar vários detalhes aí referentes a esse contrato aí, as regras gerais de contrato de consórcio, né? Vamos lá, parágrafo 1º, vem comigo aqui, né? Vamos lá. O contrato de participação em grupo de consórcio por adesão criará vínculos obrigacionais, né, entre os consorciados. Ó. Vínculos obrigacionais entre os consorciados, entre os membros do grupo, ok, né? E destes, ou seja, os consorciados com quem? Com a administradora. Então, por isso que ele é plurilateral, né? Para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços. Então, nós temos lá, né? Nós temos obrigação, né? Quais obrigações aqui? Dos consorciados com os demais consorciados, né? E esses consorciados têm obrigação para com a administradora. Bacana, né?
Então vem comigo, né? Parágrafo 3º. Professor, eu chego lá e já faço parte do grupo? Não. Então, primeira coisa que você tem que fazer, segundo a legislação de consórcio, é muito simples. Você vai ter que assinar um documento chamado proposta de participação. Tá? Então, eu quero participar. Então, primeiro você vai ter que assinar uma proposta de participação. Se é uma proposta, ela pode ser aceita ou não. Se ela é uma proposta, ela vai ter que ser aceita por quem? Pela administradora. A proposta de participação é um instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato observado à disposição constante do parágrafo 4º, se aprovado pela administradora. Então tá aí para vocês, né? Então tá aí para vocês. Então primeiro, para você entrar, você tem que assinar, formaliza seu pedido ou por escrito, né? Você tem que formalizar a sua participação aí no grupo. E essa sua participação, essa proposta de participação formalizada, ela tem que ser previamente aprovada pela administradora, ou seja, ela pode recusar você no grupo, né? Parágrafo 4º. O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data da constituição do grupo, observado o artigo 16, né? Ok, vamos lá. Então é o seguinte, o contrato de participação. Então, primeiro, você faz o quê? A proposta. Você foi aceito, né? Depois que você foi aceito, né? Você vai assinar o contrato de participação, bacana. Só que esse contrato de participação, quando ele fala aperfeiçoar-se-á, aperfeiçoar-se-á, ou seja, né? Ele vai passar a valer quando? Na data da constituição do grupo, observado o artigo 16. Então, o artigo 16 é quando o legislador fala assim, já está valendo o grupo. É aquele momento na qual está valendo o grupo. Professor, qual que é o momento exato que o legislador trouxe para a validade da confirmação do grupo? O momento é na primeira assembleia, né? Ou seja, ele vai ser aperfeiçoado, né? Ou seja, vai passar a valer quando? Vai passar a valer quando ele for definitivamente constituído. Porque tem muitos grupos de consórcio na qual você assina aí o contrato de participação, mas ele não é formado, ele não consegue a formalização. Então ele não vai ser aperfeiçoado. Bacana? Isso que está escrito aí, né? Agora vem comigo, né? Olha só. Nós já vimos lá atrás que a principal remuneração da administradora do consórcio, qual que é? É o pagamento da taxa de administração. Mas nós temos mais duas aqui, vem comigo aqui. Parágrafo 5º. É facultada a estipulação de multa pecuniária. Olha aí, multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual. Professor, qual que é uma obrigação contratual por parte do consorciado? O cara no dia 10 tinha que pagar R$1.000. Estava no contrato de participação por adesão. No dia 10 o sujeito não pagou os R$1.000. E aí, professor, aí é facultado, claro, o contrato poderá, vamos colocar o caso que ele faz isso, né? Ele vai estipular uma multa pecuniária, tá? Uma multa aí de 5% mais um juros de 1% ao mês. Pode? Claro que pode. Está no contrato, né? A legislação está permitindo isso, né? Que a parte lhe der causa pagará a outra. Então ele pode trazer no contrato, né? Também essa estipulação de multa, né? Ok, professor, parágrafo 6º. No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, o contrato que você está ali, ok, né? Por adesão, de consorciado contemplado, é título executivo extrajudicial. Se eu fosse, tá, examinador, eu ia cobrar isso de vocês. O contrato de participação de grupo de consórcio. Então eu fui lá, fiz um contrato bacana, assinei por adesão, de consorciado, ou seja, do sujeito que está lá, contemplado. Olha o detalhe. Então vamos lá, lembra lá o sujeito que entrou no consórcio de veículo e no primeiro mês o Felizardo foi sorteado. Foi sorteado. Tudo bem. Ele foi sorteado, tá lá, né? Então ele já foi sorteado. Se ele já foi sorteado, tá bom, ele vai receber lá o seu prêmio, o seu veículo, né? Claro,
que a administradora vai colocar aquele veículo vinculado, né, alienado com gravante à administradora, isso é garantia, isso é normal. E aí o seguinte, o cara dá uma desperta, até o cara me achar para recuperar o carro, tem um esperto, a gente sabe disso, né? Vai demorar. E aí, professor? Aí o seguinte, cai aqui, olha aí, cai aqui. Ele foi contemplado, ele não pagou. E aí, aquele contrato já é considerado um título judicial, olha, ó, extrajudicial, perdão. Então, ou seja, já pode pedir a execução do contrato, porque ele já foi contemplado, né? Já caracterizou aí realmente a formação da dívida do sujeito. Por isso que ele é um título executivo extrajudicial, né? Ok, artigo 11, bacana, né? Vem comigo, né? O contrato de participação em grupo de consórcio por adesão implicará a atribuição de uma cota de participação no grupo, numericamente identificada pela caracterizada e nela caracterizada o bem ou serviço, né? Então o que está dizendo esse cara aqui? Ele está dizendo o seguinte, que quando você participa do grupo, você vai ter o quê? Uma cota, e essa cota vai identificar lá claramente o seu número da sua cota, né? O número da sua cota, e vai falar qual o bem que você, o serviço que você está contratando, né? Vem comigo, artigo 12. Artigo 12, a gente está falando do contrato. O artigo 12 é muito importante. O artigo 12 fala o seguinte: ah, professor, eu posso... o que pode ser objeto de contrato de consórcio? Está no artigo 12. O rol é amplo, né? Olha aí, o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, ok? Poderá ter como referência, ou seja, ó, um bem móvel, uma moto, um carro, pode, imóvel, um terreno, um apartamento, muito comum agora apartamento, ou um serviço de qualquer natureza, ou seja, o legislador, ele trouxe várias possibilidades aí que podem ser objeto de consórcio, né? Parágrafo único, vem comigo. O contrato de grupo para aquisição de bem imóvel, olha, para bem imóvel, poderá estabelecer a aquisição de imóvel em empreendimentos imobiliários, né? O que está acontecendo aí? Eu vejo aí muitas construtoras gigantescas aí no Brasil que eles já fazem o seguinte, já fazem exatamente isso. Eles já fazem um autofinanciamento das suas unidades através de consórcio. Tem dado certo? Tem dado certo. É uma alternativa muito importante aí para quem está fora aí do mercado financeiro. É muito difícil você ter acesso ao mercado financeiro, né? Então vem comigo, artigo 13, né? Vem comigo aqui. Os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, poderão ser transferidos a terceiro, mediante prévia anuência da administradora. Ah, professor, estou com um consórcio aqui, não tenho mais interesse, não estou mais aguentando pagar. Eu posso transferir? Claro, você pode transferir a terceiros. Isso que diz o artigo 13. Só que você pode apenas transferir com carimbaço de acordo de quem dá anuência da administradora. Tem que ser, porque ela faz a gestão, né? Artigo 14, vem comigo, né? Artigo 14, ela fala das garantias, né? Já falei um pouquinho das garantias, agora a gente vai só reforçar. No contrato de participação em grupo de consórcio, tá? Por adesão, devem estar previstas de forma clara as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito, né? Isso aqui é muito importante, né? Como eu falei para vocês, vamos colocar aqui um caso concreto, né? Tem um cara aqui, ó, são 100 prestações, ó, tá? 100 prestações, é um grupo enorme, com 300 pessoas, 400 pessoas, né? Então o cara aqui no primeiro mês, olha aí, o cara foi sorteado. Ele ganhou uma carta de crédito de 50 mil reais. Putz! Tá? E ele foi lá e tirou o seu carro. Bonitinho. Aí ele fala, cara, e o restante aqui? Claro que a administradora vai ter que colocar o quê? Garantia. Tá? Como é um veículo aqui, ó, ele pode colocar no CRV, né? No gravame do carro, fazer um gravame lá. Lá o CTB permite isso. Bacana, tá aí.
Ó, no contrato de participação de grupo de consórcio por adesão devem estar previstas de forma clara as garantias, né? Por que isso? Cara, para salvaguardar, porque se a pessoa, todo mundo que recebe aí, os que é sorteado que recebe aí o crédito, né, para deixar de pagar, o cara que vai estar lá na última posição não vai ter fundo de reserva para ele, não vai ter fundo, não vai ter dinheiro para isso. Então, para isso, exige garantia, né? Isso aqui tudo aqui é logística de quem? Isso aqui tudo é logística de quem? É logística lá da nossa, tá? Isso aqui é logística de quem? Isso aqui é logística da administradora de consórcio, né? Parágrafo primeiro. As garantias iniciais em favor do grupo devem recair sobre o bem adquirido por meio do consórcio. Olha aí. Então ele coloca o quê? A primeira garantia vai recair sobre o bem que ele recebeu. Se for imóvel, escritura. Se for veículo, escritura. Se for moto, veículo, escritura. Tá lá, né? Então, regra geral, ok, né? No caso de consórcio de bem imóvel, é facultado à administradora aceitar em garantia outro imóvel em valor suficiente para assegurar o cumprimento das obrigações pecuniárias do contemplado em face do grupo, né? Então tá aqui, tá? Então você tem aí, ó, ele pode pedir o quê? Outras, né, garantias. Parágrafo terceiro. Admitem-se garantias reais ou pessoais. Não, eu posso colocar, tá? O pessoal, eu posso ser fiador, posso avalizar essa operação, meu patrimônio pessoal, né, ou real, né, sem vinculação ao bem referenciado, no caso de consórcio de serviço de qualquer natureza. Olha aí, nesse caso aqui, o item 3 aqui é o quê? É um consórcio de serviço, né? Você está contratando um serviço, né? Claro, o serviço você não tem como colocar, você não pode colocar, você não pode gravar, você não pode registrar, não tem um cartório para registrar, para gerenciar isso, né? Então tá aqui, ó. Né? Ou quando, na data da utilização do crédito, o bem estiver sob produção, incorporação ou situação análoga definida pelo Banco Central do Brasil. O importante é ter garantia, né? Parágrafo 4º, vem comigo. A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vicendas, né? Então ela pode ter, falta só 3 parcelas, né? Pô, não vou vincular o veículo, né? Então você coloca o quê? Uma garantia especial, né? Ok. A administradora deve indenizar o grupo, tá? Na ocorrência de eventuais prejuízos decorrentes. Olha, mais uma responsabilidade da administradora, né? Deve indenizar o grupo, né? Vamos supor, né, que a administradora lá aceitou uma garantia podre. Uma garantia que não vale nada, né? E aí, teve prejuízo. O grupo pode ter prejuízo? Não. Nós vimos aqui que o legislador fez uma proteção muito especial em relação ao patrimônio do grupo, em relação ao patrimônio das pessoas, né? Fez isso. E agora, professor? E agora o seguinte, agora aqui, ó, o grupo, a administradora, você vai ter que indenizar. De aprovação de garantias insuficientes. Aí. Inclusive no caso de substituição de garantias dadas na forma tal. De liberação de garantias enquanto o consorciado não tiver quitado sua participação no grupo, né? Então, se fizer isso, a administradora vai ter que reembolsar, né, indenizar o grupo, porque o grupo ele é sagrado, né? Vem comigo, parágrafo 6º, né? Para os fins do disposto neste artigo, o oferecedor de garantia por meio de alienação fiduciária de imóvel ficará responsável pelo pagamento integral das obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, inclusive por parte de que remanescer após a execução dessa garantia. Ok, né? O cara vai responder por tudo. O parágrafo 7º, esse aqui é para veículos, né? A anotação de alienação fiduciária de veículo automotor ofertado em garantia ao grupo de consórcio no certificado de registro, ou seja, no CRV do veículo, né? Que trata o código do CTB, né? Ok, né? Produz efeitos probatórios contra terceiros, dispensado qualquer outro tipo de registro público, né? Professor, o que trata esse cara aí, né? Esse cara aqui trata o seguinte, né? Qual que é o cartório dos veículos? Renavan. Então ele cadastra lá no Renavan que a propriedade que aquele veículo está alienado a tal administradora de consórcio. Pronto, é o suficiente. Está ali, já produz provas para todo mundo, né? 15.
A participação de um mesmo consorciado, olha, em um grupo de consórcio, para os grupos constituídos a partir da edição da lei, fica limitada ao percentual de cotas a ser fixado pelo Banco Central do Brasil. Então, ele vai ter o Banco Central do Brasil, ele vai limitar o quê, né? Ah, professor, um grupo tem 100 pessoas, eu sou dono de 50% das cotas. Não pode, aí não é grupo, né? É você e os outros, né? A administradora de consórcio pode adquirir cotas de grupo de consórcio, inclusive sob a sua administração. Está dando a possibilidade dela adquirir, né? E ela faz muito negócio, ela compra, não pode transferir a terceira, então ela compra e revende aquelas cotas, né? A administradora de consórcio, em qualquer hipótese, somente poderá concorrer a sorteio ou lance após a contemplação de todos os demais consorciados. Olha aí, você pode ter a cota, mas olha só, você só vai poder concorrer a sorteio, tá, ou lance, que são as formas aí de você receber, ser contemplado no consórcio, a gente tem artigo que é específico sobre isso, após a contemplação de todos os demais consorciados, né? Professor, para que isso, né? É para trazer credibilidade ao processo, né? O disposto no parágrafo 1º e 2º aplica-se, inclusive, aos administradores, pessoas com função de gestão na administradora, né? Ou seja, eu sou o diretor, eu posso comprar? Posso, só que para ser sorteado só no final, né? Tá aí. Aos administradores e pessoas com função de gestão de empresas coligadas, controladas ou controladoras da administradora, as empresas coligadas, controladas ou controladoras da administração. O percentual referido no caput aplica-se cumulativamente às pessoas relacionadas aos parágrafos 1º ao 3º, né? Então, aí para vocês aí, né? E aí, professor? É o seguinte, vamos lá, capítulo 3º, né? Vamos dar uma paradinha estratégica aqui para um cafezinho e a gente volta já já.